Fala, rapaziada, seguidores do Buraco no Asfalto. Fala, Liminha. Boa tarde. Salve. Boa tarde. Tranquilo e você? Tranquilo. Hoje trouxemos o chefão da corrida, cara. Hoje nós vamos destravar o nível máximo de chefão de corrida de rua. Rapaziada. Hoje trouxemos... Hoje o negócio vai ser nível... outro nível. Nível A. Rapaziada, então vamos lá. Antes da gente começar o nosso vídeo, agradecer vocês aí por todo o engajamento que tá tendo nos vídeos que subiram até agora. Acho que vocês vão curtir bastante o bate-papo de hoje. Esse cara que tá aqui manja muito de corrida de rua. Um dos principais caras aí que desde o começo do running no Brasil tá por dentro da história aí. Então vai ter muita coisa legal pra gente bater papo com ele aqui. Não esqueçam de deixar a curtida no vídeo, divulgar com o maior número de pessoas possíveis aí. E vamos lá bater esse papo com ele e trocar essa resenha. Dr. Marcos Paulo, seja bem-vindo ao Buraco no Asfalto. Prazer recebê-lo aqui, cara. Prazer imenso. Eu cheguei aqui, né, cara? Puta estrutura, estúdio, cacete. Os caras tão graúdos falando de mim aqui, né? Tem com o pessoal aí todo suporte, bacana estúdio. Parabéns, mais uma vez. Tá falando aqui num podcast, né? Hoje em dia virou a grande plataforma, e parabéns pelo sucesso de vocês, né? Valeu. Vamos ver se eu falo mais besteira aqui pra vocês, né? Aí que é bom, né? Mas legal demais estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, é um prazer. Demorou, né? Uma semana aí que tem... Tudo bem, a data que vai ao ar o podcast eu não sei exatamente, mas temos aí Londres, depois temos Boston, temos Londres, aí tem muita coisa acontecendo no mês de abril, né? Bastante coisa. Marcão, pra gente começar, é aquilo, falar de você acho que é mais do mesmo. Muita gente te conhece no running. A gente trouxe muita gente aqui que falou muito bem de você. Inclusive grandes atletas que hoje são treinadores e também têm assessorias esportivas. Grande exemplo, acho que Ademir Paulino e Adriano Bastos falaram super bem. Os dois treinaram comigo. Exatamente. Os dois estão arrebentando a boca do balão, né? Exatamente. Os dois estão bem demais. Parabéns pros os dois. Dois queridos, tá? Mas falaram super bem de você e começaram a trajetória na corrida de rua sendo treinados por ti. E, cara, assim, até pra galera que tá em casa, como começou o Marcos Paulo na corrida, assim? A gente sabe de toda a sua história, de como foi, mas da onde veio esse desejo do Marcos Paulo lá atrás de trabalhar com corrida de rua e principalmente com triatlon também no Brasil, cara? Cara, eu acho que a pergunta é boa, né? Como você falou, muita gente já sabe a minha história. Todo mundo sabe que eu passei pela seleção de triatlo, vou tentar até, não é nem resumir. Então, o triatlo é a minha grande paixão, né? Foi aonde eu consegui labutar com os atletas profissionais. Tem uma história muito legal, de bastante resultado com atletas profissionais. Vários, Mariano Rata, Paulo Miachiro, Fred Esquiliró, Marcelo Butenas, Edmundo Caetano. Tem muita gente que passou comigo. Mas eu acho que na medida em que eu fui me afastando do triatlo, né? Eu fui talvez olhando o próprio crescimento da corrida dentro da MPR. Eu acho que eu fui também descobrindo uma nova paixão, né? Acho que a sua pergunta é muito boa. Acho que a corrida foi se tornando uma nova paixão dentro da minha vida profissional, né? E essa coisa das metas, dos números, eu acho que eu consegui transpor da referência de como técnico, que eu sempre fui, para quem sabe e me conhece, sempre fui um cara muito exigente, né? E, gosto muito, mas eu tento fazer aquilo que é correto, da melhor maneira, seja no triatlo ou na corrida. E só que a corrida foi me despontando uma paixão talvez diferente, porque na medida em que eu participei lá atrás do crescimento da corrida, lá atrás, quando começou lá com o Grupo Pão de Açúcar, com meu grande amigo João Paulo, lá com o grupo com o Abílio Diniz, e fui vendo que essa coisa, maratona de revezamento Pão de Açúcar, né? Eu acho que eu fui amadurecendo com o próprio crescimento do running, né? Entendendo a importância de provas curtas, 5, 10, 21, e eu acho que os números também começaram a me apaixonar. E isso tem muita gente que eu vejo vocês falando, né? O número não interessa. Para mim, o número interessa. Não interessa o tempo que você vai fazer, seja 4 horas, 5 horas, sempre o número tá aí para muita gente. Se o cara corre uma maratona para 5 horas, ele for fazer uma maratona para 4 horas e 59, deve ser muito legal fazer um minuto abaixo do que ele tem, né? Que ele tem, né? Então, assim... então, acho que eu fui ganhando essa paixão
pela corrida e pelos grupos, né? E pelas metas que eu fui criando na minha cabeça, né? Porque eu fui lá atrás, a gente tinha lá um 3h30, você é garoto, né? O 3h30 era o sonho de todo mundo, depois se tornou 3h15, depois o 3 horas, eu falo sempre. Aí apareceu o Sub-3, que para mim é um grande número. Mas, na verdade, eu também digo sempre, eu até falava aqui um pouco diferente. Os números vêm da cabeça de cada um, né? Só que eu acho que lá atrás, desde a época lá da revista Contra-Relógio, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a corrida não evoluir tecnicamente. Sempre acho que eu nunca falei em nenhum podcast. Eu acho importante todo mundo pensar em correr melhor da maneira mais saudável possível. Porque no mundo todo, as pessoas, assim, o grande crescimento do running, principalmente nos Estados Unidos e Europa, a Europa principalmente, o nível de corrida é muito alto. Então eu acho que o Brasil... Você que está me escutando aqui agora, se você vai participar de uma prova, você vai querer participar de uma prova bem. E se você vai querer, a partir desse momento, querer performar, vai depender da sua cabeça, do quanto você gosta, do quanto você curtiu. E é o que eu digo, uma coisa puxa a outra. Se você corre um pouco melhor, você come melhor. Se você come melhor, você vai ficando mais leve. Se você está ficando mais leve, você vai correndo mais rápido. É um processo gradual. Então, eu acho que, de novo, claro que no triatlo também é assim, só que a corrida, eu fui me pegando muito às métricas e eu fui vivendo também muito... Eu vivi 2 Olimpíadas, os Pan-Americanos, 2 Pan-Americanos, só que eu comecei a correr muito atrás do mundo internacional da corrida. Das maratonas, há muito tempo eu já vou para a Maratona Nova York, e foi tudo meio que, do mesmo jeito que todo mundo olha para o Marcão aqui agora, eu fui para Nova York com ninguém, eu e mais 2 atletas, 3 atletas, eu ia para Chicago com mais 4 atletas, e eu estava tentando entender que tamanho era tudo isso. E foi me apaixonando. Então, acho que está ficando bem clara a minha resposta. Sim. Isso foi me apaixonando, né? Então, eu fui dando esse corpo também para a própria MPR, que também tem um triatlo forte, sempre teve um triatlo forte, e foi ganhando muito corpo na corrida e muito corpo na maratona. E aí, se a gente passar por dia de hoje, a gente consegue, lá na MPR, entregar uma customização de maratona dentro de um número ainda muito normal. O que é normal? Pessoal aqui do Buraco do Asfalto. O normal é que você não vire um atleta profissional para se tornar um sub-3. E o que eu vejo, às vezes, dentro do mercado é isso. Então, assim, a gente tá voltando, na verdade, há 30 anos atrás, tá? Que todo mundo corria todo dia, toda hora, duplicava os treinos. Só que, cara, isso não é para todo mundo. Eu já tô pegando aqui um fio. Sim. Um fio longo. Isso é para algumas pessoas que, ao longo dos anos, vão poder chegar nisso. Se elas quiserem, se elas acharem que o corpo dela responde Aguenta, bem né? agora. Isso não é o correto num cara que está começando agora. Então, assim, por isso que é importante, né, David? A gente entender que você, né? Nenhum atleta que vem para mim melhora da noite pro dia. Eu sou um formador de pessoas, primeiro, né? Lembro muito aí do nosso amigo Fernando Diniz, né? Fluminense campeão ontem, né, contra o Flamengo. Aí um grande abraço a todos os rubro-negros. Parabéns, foi um jogo lindo, foi épico. Então, eu acho que primeiro a gente tem que formar as pessoas. Que quando a gente forma as pessoas, a gente está formando uma filosofia de vida dentro da família dessas pessoas. E essa é a minha ideia, formar pessoas que algumas podem ter o talento, a facilidade. Você não tem que ter o talento ou a facilidade, até mesmo por rendimento. Ajuda. E muitas podem ter a facilidade do rendimento e outras não, mas o mais importante é que você esteja formando pessoas. Concorda comigo? Dá para entender isso? Sim, acho que é legal claro. Isso, né? Claro. E aí uma outra coisa que é importante, eu acho que eu vou explicar melhor do que eu acabei de falar. É claro que você ter talento e ter capacidade faz a diferença. Claro que o esforço também te leva a um determinado número, mas é fundamental que você tenha números. E esses números, de novo, são capacidade aeróbica, relação peso-potência, percentual de gordura, ano sobre ano. Então, assim, eu quero bater, eu acho que é uma coisa que eu quero bater muito isso. As pessoas não podem se tornar curto-prazistas nas corridas, tá entendendo? Você pode ver que tem muita gente aí que está tentando tirar 2 ou 3 ou 4 minutos, depois que elas evoluíram muito nos primeiros 2 anos. Isso é comum, tem que falar para esse cara. Que ele não tem que ficar desesperado com o técnico dele, ele tem que conversar com o técnico dele e entender o que está acontecendo. E talvez ele nem tire muito mais. Tá entendendo? Claro, vai depender também da idade. E uma outra coisa também que está começando a acontecer, a corrida, você está com quantos anos? 32. Então, você é muito novo. Esqueci David. David,
Felipe. Eu sou bom de nome, tá, David? David Felipe. Então, assim, eu acho que essa coisa de caras como você, David, estarem começando, você já tá correndo há quantos anos, David? 12. Pô, cara, você corre desde os 20 anos de idade. Uhum. Se eu olhar pra você aqui, você já tá lastreado, cara, já tá preparado, já se conhece. Então é muito mais fácil. Se eu te mando um treino, uma planilha, você vai bater o olho, David, tá entendendo? E vai entender que, porra, é fácil, cara. Esse cara tá me falando uma linguagem. Opa, não é essa linguagem que eu entendo aqui, não. Isso não tá certo. Deixa eu conversar com ele, então. Agora, quando o cara entra cru, ele compra qualquer coisa. Entendeu, David? Isso me preocupa. Me preocupa muito, porque eu quero mais gente correndo bem, com menos. Acho que é uma coisa bacana que eu tô falando. Marcão, eu acompanho a sua história há bastante tempo já, inclusive com o Projeto Portuga, que se tornou conhecido aí dentro dos amantes de corrida com o livro, do Serginho. E desde aquela época a gente nota que a MPR tem uma facilidade em formar grandes atletas, amadores. Hoje a gente tem o grande exemplo do Pedrinho, que tá lá dentro. A gente conversou com o Vini Stuck também, que tá com você. Ele veio aqui, o Stuck? Veio. Corintiano, um amigão, cara. Então, assim, a gente acompanha algumas histórias de atletas da MPR, não só homens, mas como mulheres também. A gente tem a Yada lá, que, cara, é uma baita de uma atleta. Várias, né? Tem várias. A doutora Ana também, a gente sabe Camila que Ponte, né? Que Isso, a começou tudo Camila, que também deu uma sumida, não sei o motivo, mas Não, ela a gente continua acompanhou, correndo, a gente continua acompanhou a correndo. história dela e do marido dela, que, cara, Os dois correu correm muito. Corre muito. Eu não vou falar qual é o segredo, mas a sua paixão sempre foi tornar atletas normais em atletas próximos ao nível máximo de performance? Cara, pergunta boa também. Eu acho que a paixão, ela tá aí, tá? É claro que eu quero ver as pessoas performarem. Ela tá nisso, você já falou o que eu gosto. Eu acho que a minha paixão está exatamente, e às vezes nem sempre é da minha forma, né? Mas eu gostaria que fosse da minha forma. Dentro de um longo prazo, David, longo prazo não, desculpa, David. Dentro de um trabalho bem feito de 1, 2, 3, 4, 5 anos, tentar fazer bons atletas amadores. Esse assunto é bacana. Por que é bacana? Porque eu acho que a MPR tem isso lá, mas eu também vou ser bem honesto com todas as assessorias. É muito mais fácil para mim, porque eu tenho um N, né? E quando eu tenho um N, fica muito mais fácil eu trabalhar sub 3, sub 2,40, e o que for. Dificuldade para uma assessoria muito menor. Mas eu acho que para essa assessoria menor fica aí um caminho que a gente tem que entender. E muitas assessorias respeitam isso. Respeitar o momento de entrada, a história do atleta e o que você pode buscar e ser muito verdadeiro com esse cara. Quando alguém me chama para o podcast hoje em dia, eu acho que eu tenho que ser o mais reto possível com as pessoas. E o mais reto possível com as pessoas eu gosto da performance, mas eu gosto de uma performance balanceada dentro do treinamento e uma performance aonde eu conheça os números junto com esse atleta, da onde ele pode chegar. No momento em que eu já não conheço mais as potencialidades, ou eu me perco dentro daquilo que eu posso levar aquele meu atleta, eu acho que eu tenho que me reciclar em relação a ele e tentar entender exatamente aonde eu posso estar errando, aonde eu posso estar até acertando, ou entender que limite eu estou. Será que eu estou perto? Mas eu tenho, com certeza, a sua pergunta, a paixão pela performance nos amadores. Mas, de novo, os números que nós temos hoje no Brasil ainda são números muito normais. A gente tem aqui vários podcasts, vários portais de corrida. Eu acho que a gente pode muito mais, mas eu acho que está acontecendo aí uma coisa que, não sei, você pode me ajudar nisso aí, me ajudar a responder. A gente precisa ter mais gente correndo, 10 mil para 40 minutos. A gente precisa ter mais gente correndo meia maratona para 1h30. Entende o que eu estou falando? A gente precisa ter mais gente correndo maratona para 3h10. Ou 3 horas... Você compreende o que eu estou falando? Sim. Então, eu não estou fazendo nada de exagerado. Sim. Mas, para isso, eu não preciso botar ninguém treinando um número exorbitante de horas, com tanta intensidade ou com tanto volume. Eu acho que é totalmente possível também, com uma boa alimentação, um bom trabalho de fortalecimento, o cara correr 3h10. Mas eu acho que ainda está isso muito passa pela cabeça. É isso que eu ia falar, Marcão. Porque assim, eu acho que como tem muitas assessorias esportivas hoje,
e cada assessoria implanta a sua forma de trabalho, eu acho que essas que falam que trabalham somente para performance, de repente acaba assustando um pouco a metodologia, a metodologia de trabalho, você tem razão, entendeu? né? Às vezes o cara até quer, mas a metodologia de trabalho que a empresa implementa, às vezes assusta por questão de tempo, por questão de carga, não sei. Você tem muita razão, David. Por quê? O cara já entra lá com uma agenda e uma demanda que talvez, de novo, o David até tenha. Mas se ele olha aquilo lá, peraí, opa. Para os meus 12 anos, eu vou ter que dar uma repensada nisso aqui. Talvez nem seja tudo isso, mas de novo, a tal da pressa. E na outra ponta, David, eu acho que o grande filão, vamos lá, são 2 filões importantes para todo mundo poder ser feliz, trabalhar e gerar emprego e ganhar dinheiro. Mas vamos onde eu quero chegar. Eu acho que ninguém olha direito. É uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém, isso vai ser inédito. Eu acho que as pessoas olham um pouco para o meio de faixa. Dá para dizer que é o meio de faixa? Aquela galera que está correndo a 5x1, 4,50, que dali que está o grosso. Exatamente. E essa galera é a galera que com certeza... Tem que ser lapidada, né? Lapidada, e muitos querem ser. E muitos assessorias não sabem disso, inclusive a própria MPR. Isso é uma coisa legal. Porque às vezes um atleta meu quer e eu não empurrei esse cara. Falha da minha empresa. Ou a falha dele na comunicação comigo, a minha coisa. Legal isso que eu tô te falando. Porque é um momento ali que você pode chegar, cara, pô, Macão, levanta a mão aí. Sabe quando você levanta a mão e fala? Porque às vezes eu tô entregando para aquele cara um combo que tá muito legal, o cara tá melhorando, mas ele não falou para você, cara. Eu acho que esse assunto é bacana. Pô, cara, ô, Macão, se eu tiver a chance, me bota aí naquela... Pensa que eu quero mais. Bacana isso, né? E eu acho que isso tem que... Então, é que nem aquela coisa, você não precisa ter o tênis de R$2.000. Você pode ter o tênis de 500, 600, 700 reais ali no meio, e desse tênis você fazer muita coisa com esse tênis, que é grande, que é o que todo mundo acaba fazendo. Sim. E aí, de novo, quando a gente leva para aquele cara lá do 6x1, mas eu acho que um detalhismo numa planilha, um cuidado, uma distribuição de carga, ele pode fazer com que o cara evolua, e aí você começa a entender, não, eu tô aqui só para participar, eu tô aqui para evoluir, não, eu tô aqui para evoluir mais ainda, e aí você vai para um modelo Europa. Porque qual é o modelo Europa, David, na minha cabeça? O modelo Europa é um modelo onde você tem um alto nível de performance amadora, mais que a americana, muito maior, mas o cara, ele vem com a formação esportiva da escola. Ele vem com a formação esportiva do dia a dia, por mais que seja um país frio, tá legal? E ele vem do quê? Do prazer da corrida. Concorda? O prazer dele existe desde sempre. Pequeno. E ele, naturalmente, acabou correndo muito bem, porque ele corre fácil. É que nem um cara que nunca procurou nenhum técnico, o cara corre 12 anos que nem você, e você talvez nunca tenha olhado número nenhum. Pô, cara, esse cara aqui é bom, claro, ele corre há 12 anos, desde os 20 anos de idade, já jogava alguma coisa na escola, jogava futebol. Então, também tudo isso é importante. Então, a gente está falando aqui de uma nova... Por que é importante a gente falar isso aqui no Buraco do Asfalto, David? Porque nós temos que repensar os próximos 10, 15 anos da corrida. Então, todo mundo que a gente participando de prova, só que até mesmo o cara que está participando de prova, ele quer melhorar um pouco. Então, você não pode ter aquela palavra lá, aquela que eu sempre erro no inglês, vocês aqui, aquela troca, de entra e sai de atletas. Exchange. Exatamente. Dentro da própria corrida. Então, nós temos que estar formando novas gerações de corredores. E eu acho que uma coisa legal está acontecendo agora. Nas provas, né? Nas provas e nas assessorias. De novo, as assessorias representam 8% de todo o Brasil, e só no Brasil é isso, porque lá fora ninguém tem assessoria. Ou o cara compra um treino na internet, ou o cara se vira. Então, vamos lá. Vamos falar das próprias não assessorias, que a gente tem que falar com a massa. É o cara tentar ler, escutar a gente. Mesmo, cara, não adianta você falar que ele não adianta ele comprar um treino no app, porque ele vai ter que comprar. E ele vai ter que ter ali uma descoberta meio que entre tapas e beijos daquilo que ele está fazendo é certo ou errado. Então, acho que é importante, cara, ele escutar o corpo dele, ler, porque é assim no mundo todo, concorda? E aí, é isso que o nosso atleta brasileiro tem que fazer de forma geral. Sabe, o cara que não tem um técnico é entender o corpo dele, entender como é que ele vai evoluir, entender como ele está começando, ler bons artigos, fazer uma boa alimentação. E tudo isso nós temos que dar acesso.
através dos podcasts de vocês, através de uma informação boa e útil, informação de conteúdo sério. Agora, sem inventar, né? Porque se você tem uma facilidade, naturalmente você vai evoluir, concorda comigo? Sim. Todo mundo Sim. melhora. Então, eu acho que a gente está falando aqui de uma coisa que são várias pontas da corrida. Então, a gente não pode, porque, queira ou não, David, cara, quem é sub-3? Quase ninguém. É uma meta difícil de alcançar. hoje Mas em dia. nós temos que. A corrida tem que conversar com mais gente. Isso talvez seja um. Você vai perguntar, pô, Marcão, qual é o seu próximo desafio? A corrida precisa permear o maior número de pessoas. Sub-3 está ali, o 2,40 ainda existe. Mas o 3,10, o 3,15, o 3,20, o sub-50, coisas que a própria contrarrelógio colocava lá fora. Então, esses desafios têm que voltar a acontecer. E as provas, algumas provas até valorizam muito isso. Acho que até elas pensam dessa forma, tá? Pô, como o próprio triatlo lá do Galvão começou a fazer de novo provas mais curtas, porque ali é a porta de entrada para novos talentos. Então, eu acho que a gente precisa valorizar os 5 mil. Os Você 10 corre mil, 5 mil? Sim. Corre 5 mil? Dificilmente, mas corro. Mas deveria. Ah. Você corre 10 mil, tá entendendo? Porque quando o cara aprendeu a correr 10 mil, ele aprendeu a correr tudo, cara. Acabou. Ele corre tudo. Corre tudo. Vamos lá. Você viu que eu falo muito, né, cara? Aí eu vou puxar um gancho nessa sua pergunta, porque assim, se a gente for puxar o histórico dos grandes atletas mundiais, todos eles passaram, né? Claro. Por uma cronologia aí de 5, 10. 10. Todos. E, Marcão, por que hoje Haile, Tergar, todos. por que hoje a gente vê essa febre tão grande até de pessoas que nem começaram a correr direito em fazer a maratona? Cara, talvez eu não vá tanto assim na sua linha. Eu acho que tem grandes maratonas no Brasil, mas quando você vê um número de concluintes, perto do número total de corredores é muito baixo. É muito baixo. Perto do número total alguém levantou isso já, tá? O número de pessoas que terminaram meias, 10 quilômetros, é quando você pega a maratona. É maior. Não, é muito pequeno, tudo bem. Ainda é muito pequeno. Por quê? Olhando por esse lado, é até legal. Tá vindo uma base aí. Talvez esteja crescendo. Mas eu acho que olhar para essa bolha que a gente vive, que você gosta e eu gosto, eu acho que você vai achar que o número é grande. Mas o número não é tão grande assim, tá? Eu acho que é o número de pessoas que querem correr a distância, ela vem aumentando, mas ainda pode ser muito maior. E, de novo, não vamos olhar a MPR, vamos olhar todas as outras. Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas foram para o Japão com atletas? Eu e mais algumas assessorias mandaram 2, 4, 5, eu mandei 30. Entende o que eu estou falando? Então, ter outras assessorias grandes, talvez ninguém precisa ter o tamanho da MPR, ou da própria Ranfam, uma outra, Zetrec, mas eu acho que é importante também entender o perfil da assessoria. Aí eu não estou cobrando. O perfil, peraí, o meu perfil vai ser formar 5 e 10 quilômetros, cara já. Depois, se ele não quiser trabalhar maratona, eu até posso trabalhar, mas ele pode procurar uma outra assessoria bacana, né? Então, eu quero fazer a porta de entrada daquele caminhante. Pô, o próprio Jeff Galloway, você já ouviu falar que é um cara lá nos Estados Unidos que entrega maratonas caminhando e correndo, que é um outro filão que pode crescer muito. E talvez um dia esse cara já esteja correndo uma maratona no futuro, correndo direto. Eu não acho que a maratona ainda é tão grande assim. Acho que as pessoas também, pô, Marcão quer que nego faça maratona? Não, eu quero que os caras façam 5, 10, 15, 21 e milhões de outras distâncias. E que ele se forme atleta, mecanicamente falando, se entendendo de forma cardiovascular, entendendo seus números, testando seus limites, mas, de novo, entendendo que ele é pai de família, que ele trabalha, que ele tem... Pô, que nem eu tô aqui com vocês agora, pô, segunda-feira parece que eu já tô na sexta. Pô, tô cansado. Pô, já tive um dia, uma manhã que eu tô aqui atrasado para responder um monte de coisa. Mas é onde eu quero chegar. O cara tem que ter uma demanda, porque ele tem que ter prioridade. Mas, de novo, se ele tiver uma continuidade, tudo vem. Por quê? Aquele cara que gosta de correr, corre sempre. Exato. Você não pode correr por causa de uma prova. E acho que aí as pessoas começam a entender quando eu falo de números. Acho que o número é importante, mas o número, a prova, ela é uma coisa importante para mensurar. Mas você não precisa ter uma prova, mensurar o seu trabalho, para falar que você corre. Então, se você corre a vida toda e nunca fez uma prova, eu te admiro ainda mais, tá? Deixar isso claro. Claro que, se um dia você quiser fazer qualquer outro tipo de prova, ou uma prova de 5, 10, 15, 20, você vai sentir muito melhor que a média das pessoas. Porque você já é um cara,
Preparado, né? Preparado. Então, acho que tem que deixar muito, muito, muito claro, tá? Existem momentos, tribos, você muda de tribos, você participa da tribo que você quer, mas você precisa deixar claro, ao longo de cada ano, o David tem que perguntar para ele, o que eu quero esse ano? É a mesma coisa que eu queria ano passado? O que eu vou querer daqui a 2 anos? É isso. É ter essa percepção de onde qual é o seu objetivo naquele momento. Né? Exatamente. Ô Marcão, aí vem uma coisa que você falou e eu acho legal a gente parar para pensar e também até as assessorias refletir. Que eu acho que essa questão que você disse de implementar na cabeça das pessoas o desejo e saber da importância do que a corrida traz pra gente, né? Eu acho que eu passei por algumas assessorias e noto que, tipo assim, tem muita gente entrando na corrida, rede social, né? Aquele negócio de alcançar objetivos, porque é um esporte que depende mais de você do que outros esportes. Mas você não acha que hoje as assessorias ainda pecam um pouco nessa questão de implementar na cabeça do atleta amador da paixão pelo esporte mesmo? É uma coisa que o futebol tem. Quem gosta de futebol é um amante do futebol fanático. E eu não vejo... Cresceu muito, claro, mas eu não vejo muito isso na corrida em tantas pessoas. Vamos lá, ver se eu entendi sua pergunta, tá? Cara, eu acho que a história da paixão pela corrida... Você até encontra pessoas bastante apaixonadas, tentar entender a sua pergunta, pela corrida. Mas ele só está apaixonado pela corrida dele. E talvez isso não seja sustentável como um todo. Aí vem a história do esporte. Essa pergunta é muito legal. Por quê? Cara, o cara para correr a vida toda, ele tem que gostar da prática. E a prática é uma coisa que tem que ser muito prazerosa e de longo prazo. Vamos lá. As assessorias, de uma forma geral, e todas, de novo, incluo a MPR, a gente tem que achar o caminho daquele atleta para fazer com que ele coloque, implemente essa vida dele de forma filosófica ao longo de toda a sua vida. Vou dar um exemplo. Hoje eu não corro mais, eu nado. Eu consigo arrumar tempo para nadar todo dia, quase todo dia eu nado. Então, aonde eu quero chegar? Eu não quero que você corra todo dia. Mas eu acho que mais importante do que as redes sociais, você tem que ter uma meta. Não sei se essa é a sua pergunta, David. Vamos lá. Eu acho que o prazer tem que vir antes. O prazer. E o prazer de realizar 5, 10, 20, uma maratona vai vir junto. E o momento que você não esteja realizando aquilo, não sei se é isso que você perguntou, você vai continuar tendo prazer, tá claro? Sim. Eu acho que muitas redes sociais até ajudam muito. Tem muita informação bacana. O que me preocupa sempre nas redes sociais é a velocidade e um certo assertismo, a forma assertiva que elas tentam vender algumas coisas. Faça isso, porque assim vai acontecer isso. Porque não é assim. E aí gera muita dúvida do cara que está do outro lado, que não tem, às vezes, a condição de pagar uma assessoria ou o cara não tem tempo para procurar. Mas eu não sei se foi essa pergunta que você está fazendo. Sim. Mas eu acho que as assessorias, de uma forma em geral, essa história de assessoria dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Dá trabalho, eu gosto do que eu faço. Você me perguntou lá atrás, Ademir, Adriano Baixo, Ricardo Richa, essa galera toda eu conheço, fazem trabalho maravilhoso. Mas o trabalho do dia a dia, ele é muito exaustivo. Ele é muito exaustivo, cara, que eu te falei. Segunda-feira eu já tô cansado. E eu tenho 300 WhatsApp para resolver, e os caras pagam para mim, eu tenho que resolver esse problema tudo. Aonde eu quero chegar? E eu acho que você tem que... E esse é um desafio também da MPR, tá? Meu também. Tentar fazer com que a carreira daquele corredor que um dia teve uma meta se prolongue. Aí já é um outro papo que a gente está tendo. E ele só vai se prolongar se ele correu de forma saudável antes, concorda? Porque meu medo acho que é outra coisa que eu nunca falei em nenhum podcast. Você, cara, corre desde os 20. Se você tá fazendo a coisa de forma saudável, você vai correr a tua vida toda. Agora, deve ter gente que talvez já não corra aos 45. Por quê? Talvez você tenha exagerado e muita gente talvez não esteja gostando do que eu tô te falando aqui agora, né? Esse maluco aí tá falando que eu não vou correr quando tiver 50. Talvez você esteja fazendo exageros. E, de novo, cara, eu não sou hipócrita. Muita gente, às vezes, também tá comigo e exagera. E por mais que eu peça pra não exagerar, porque o cara quer ver o resultado hoje. Tá entendendo? E vem aquela briga técnico-atleta, que é sempre uma briga
de força para você tentar fazer mais com menos de forma correta. Acho que tá claro, não Sim, tá? Eu sim, acho sim. Mas, de novo, é responsável, não é fácil, mas eu digo sempre, eu tenho lá uma porrada de nego sub-3 e a média de volume por semana desse cara não bate 50. 50, 55 Sério? quilômetros. Sério, porra? Boria. Sub-3, tá? 2,40. Eu já não vou mentir pra você, mas sub-3, a média dos caras que estão lá nos últimos 20 anos da MPR, se você pegar lá 50, 50, 60, 70, que vai dividir ali, vai dar 55, 60, que eu tô falando, por semana. E aí, pô, mas juro, é juro. E nego sabe disso, tá? Quem tá me escutando, aí, pô, chega um cara pra treinar com você, pô, mas só vou treinar 4 vezes. A maioria do meu atleta, a maioria do meu atleta que faz sub-3, treinam 4 vezes por semana. Cara, isso é muito engraçado. Porque... Peraí, pergunta pra qualquer um deles, tá? Isso é engraçado porque, assim, a gente conversa com alguns treinadores e ouve algumas metodologias que se você não fizer na média de 100 quilômetros semanais, você não de novo, vai... eu não estou criticando. São metodologias, né? Mas a metodologia vem ao longo de cada ano. Esse meu atleta tá correndo 3, 4 anos comigo, tá correndo 40, 50 quilômetros por semana, cara, esse cara vai chegar lá, cara. Mas é questão de tempo, né? Aquilo que você trabalha. E essa questão de tempo. Aí você me perguntou por que eu tô revelando? Porque eu tenho paciência e eu tenho volume. Ô, Marcão, aí tem uma coisa que eu acompanho, a gente que corre na USP aqui em São Paulo há bastante tempo, já a gente acompanha principalmente aos sábados, os dias de longão. Até sei. A gente sempre viu os seus grupos correndo forte na USP, e eu acho que isso é uma característica boa da sua assessoria para quem quer tentar melhorar. Você incentiva eles a correrem juntos, até quem está começando a correr com quem está mais forte, ou não? Isso são os próprios alunos que organizam e Vamos como lá, funciona? David. Eu não incentivo e incentivo. Eu até falei outro dia num podcast. Vamos lá. Os grupos de WhatsApp, as pessoas acabam se conhecendo. Cada um tem uma planilha, mas o que é muito interessante, que dentro desses grupos, você vai ver um treino começando junto, mas dificilmente você vai ver um treino terminando junto. Por quê? O Emerson pensa com um treino blocado, o Marcos Paulo pensa de um treino contínuo, e o Fábio, às vezes, aquele cara que começou, manda o cara pro morro. Então, onde eu quero chegar? Os grupos se ajudam. Mas você, amigo, que está treinando sozinho, é tão forte mentalmente, ou até mais forte do que aquele cara que está em grupo. Se você chegou, ou se você vem treinando, os seus números vão ser maravilhosos, porque você acaba se conhecendo. E, é claro, ter um grupo ali ao seu lado te traria, assim, uma motivação para alguns treinos, como era no treino há 30 anos atrás. Você não aparece em todo o treino, você aparece em alguns treinos, até para você mensurar o quanto você está bem ou mal. Não que você não mensure sozinho, mas é claro que hoje em dia, com os grupos, o WhatsApp, aquela frase que eu vi no Instagram, como é que é? É que eu mais ouço. A corrida não é um esporte, é um menos solitário, não é tão individual. Eu não me lembro das frases. Cara, ela é individual partindo do ponto de vista da fisiologia, mas é claro que as pessoas vão se encontrar para tomar café. Dentro daqueles grupos, 4 vão se quebrar dentro do mesmo grupo. O cara que entra no grupo e erra, tem um cara que entra no grupo e cresce. E aí vem uma coisa, né? Meio que falar também para você que não existe é mentira. Como eu tenho os grupos, aparece um ou outro lá desavisado e o cara às vezes cresce no grupo. Pô, esse cara aqui tem talento. De novo, é aquela história, ele entendeu que ele é um cara... Eu tenho aí alguns meninos, eu não vou nem falar o nome, porque eu dei até outro dia um spoiler, até me agradeceu. Eu tenho 1, 2 ou 3 ou 4 que estão aparecendo, porque, de novo, é meio que uma peneira. Mas sabe o que é mais engraçado? Aí aparece lá na própria MBR. Ué, caraca, esse cara só treina 50 quilômetros. Como é que pode? E os caras falando o que você falou, com 80, 90, Sim. 100, mas de novo. O cara, e veja, eu tô falando do número, o cara é muito bom. E naturalmente, lá na frente, quando ele for buscar outros números, os volumes dele vão mudar. Vão aumentar também. Né? Mas assim, eu acho que o treino em grupo é bacana, o treino individual também é muito bacana, mas eu acho que alguns treinos psicológicos não substituem o grupo, como você um dia for fazer um treino de 30K, dentro do ritmo estipulado pelo seu técnico, entendendo como é que é a frequência cardíaca, entendendo quanto você podia estar acima. Acho que acaba sendo o mais importante, sabe? Porque aonde eu quero chegar? Você pode chegar longe treinando sozinho, porque o mundo todo também treina sozinho, né? De novo, a gente não pode achar que a assessoria, que está o nosso grande ouvinte, é o mundo todo, porque não é. Porque 80%, 90% das pessoas estão treinando sozinhas e evoluem muito.
Concorda comigo? Uhum, sim, sim. Marcão, eu já passei por algumas assessorias já e... Você passou papo pra mim já? Não, ainda, a sua ainda não. Deixa eu te dar um ponto de vista que eu enxerguei das assessorias que eu passei até hoje e eu noto que a galera que entra na MPR, eu vejo que isso é um grande diferencial de vocês. Por que que hoje grande parte dos treinadores não são treinadores, são entregadores de planilha? Tô te falando isso porque, assim, o meu grande questionamento nas assessorias que eu passei foi que começava bem, é igual um relacionamento, começava bem e quando você via não tinha mais contato, não tinha mais feedback, não tinha... Então, assim, eu tô te fazendo essa pergunta porque, assim, a MPR já tá quantos anos no mercado? 30. 30 anos. É igual você falou, ter uma assessoria esportiva não é fácil. Você tem que gerir sonhos, gerir... Muito É difícil. muita coisa, não é só entregar uma planilha. Então, assim, o que acontece? As assessorias crescem tanto hoje, cada dia você vê uma assessoria nova abrindo, mas eu vejo que os técnicos hoje não fazem esse papel que você faz, que é ser o técnico, dar feedback, acompanhar, falar que tá errado, falar que tá certo. Eu acompanho você na internet, são poucos que eu enxergo assim hoje que fazem esse trabalho. Você, o Nelsinho, o Nelson Evêncio, eu vejo que ele acompanha bem de perto as meninas dele lá também. Mas eu vejo que hoje os técnicos, os treinadores de assessoria andam pecando muito nessa questão de, principalmente de dar o feedback pro atleta que eles têm em mão. Porque às vezes eles têm um atleta bom em mão e acaba não trabalhando a pessoa direito, a pessoa acaba desanimando, machucando. Né? Cara, a pergunta não é difícil que você fez, tá? É uma pergunta boa, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. A gente peca também, né? Cara, é duro eu falar aqui. É meio difícil a tua pergunta porque, cara, dá muito trabalho, velho. Dá muito trabalho. Eu imagino. Dá muito trabalho, ir e vir, é uma loucura. Exemplo, tá tendo Boston, eu tô aqui gravando esse podcast, eu tô tentando falar com cada atleta meu antes da prova. Cara, é o jeito de cada assessoria trabalhar e você tem que entender que você mesmo falou aí, tem milhões de ferramentas que hoje em dia podem te ajudar, mas nada substitui o talento do seu técnico e nada substitui o corpo a corpo. Nada substitui você ser técnico. E aí vem uma outra coisa que você falou aí, cara, que é meio complicado. O que é ser técnico para você? Ser técnico. Eu era técnico. Eu era técnico de piscina. Eu fui técnico de seleção. Eu sempre fui técnico. O que eu nunca fui é entregador de planilha. Tá entendendo? Exato. Porque o que eu gosto é ser técnico. Uhum. Errar, bater boca, brigar, entender, eu errei, não entendi. Pô, conheço mais o cara. Assim, eu gostaria, tá, de novo, acho que quando eu falo de mim, porque eu quero ou não, eu sou sempre vidraça, porque todos meus professores trabalhassem como eu, tá? Eu vou ser honesto. Eu gostaria que existissem mais Marcos Paulos. E acho que o Emerson faz um excelente trabalho, está sempre ali perto, o Fábio também tenta fazer, mas também tem suas falhas. Todo mundo tem suas falhas, mas de novo, nós tentamos entregar o melhor. Né? entregar, não, assim, eu acho que nós tentamos entregar o melhor, mas de novo, esse produto assessoria, eu acho que essa pergunta é muito importante. É um produto que é muito grande no Brasil, porque tem ótimas assessorias esportivas, mas dá muito trabalho e com o incremento de novas ferramentas, cara, e você atleta e você técnico que estejam me escutando nesse momento, tem que entender uma coisa. Se os dois quiserem ficar conversando o dia todo sobre treino, vocês vão ficar conversando o dia todo sobre treino. Então aí, acho que os dois lá também tem que entender o quanto você está se doando e o quanto você também tem que entender. Aí vem aquela coisa, você não pode ser repetitivo, se você é técnico e você é ouvinte, você tem que ser um cara que está tentando entender o processo, você não pode estar sempre errando o mesmo erro, acho bem legal essa pessoa. Você não pode estar sempre, tô vendo você errar sempre a mesma coisa, eu não vou te falar, cara, a quarta vez. Pra que eu vou te falar? Pra quê? Tô falando uma, ouvir, duas, né? 3, 4, 5, 6. Pô, o cara que... o Marcos Paulo é legal porque ele me dá retorno que eu tô errando todo dia. Aí nego fala que eu não elogio. Mas eu vou elogiar o quê, caralho? Você tá errando toda hora? Você tá errando toda hora, pô. De novo, claro que eu erro. Então, e uma outra coisa que eu acho que é importante, cara. Acho que, de novo, acho que é uma coisa meio chavão. Forte que eu vou te falar. O técnico tem que estar ao lado do seu atleta nos momentos duros. Uhum. Não sei se você me entende. Sim. Não adianta eu, como técnico... legal, eu acho bom os técnicos que competem. Eu nunca competi, talvez, como um nível... Eu completei 3 maratonas, 4 maratonas. Mas quando o meu atleta está na prova, eu quero estar fora da prova. Ponto. Fora porque eu quero entender o que está acontecendo. E, primeiro, pela segurança dele. Uhum. Pela segurança, para eu ter uma leitura... E eu vou estar dentro do pré, do durante e do pós, claro, todo mundo consegue fazer o pré e o pós, mas eu acho que aquele momento que eu estou entendendo tudo que ele está vivendo,
Eu acho que é importante. Não é o meu momento, é o momento dele. Do atleta. Não sei se você entende o que eu Sim, tô falando. sim. Marcão, outra coisa muito legal que a gente acompanha da MPR é esse acompanhamento que vocês dão personalizado nas provas internacionais. Eu acho que esse é um grande diferencial da assessoria de vocês. Eu que já tive a oportunidade de fazer uma Major fora do Brasil, até maratonas que não são Major, a gente sempre encontra um grupo grande de atletas da MPR, sempre acompanhados de um professor de vocês. Vamos explicar um pouco o que é esse produto, que é uma coisa que dá muito trabalho até dentro da própria MPR. Esse produto ele começa com um ciclo de maratona, com palestra, pré-maratona, um ritmo de prova, uma conversa ao longo de todo o processo. Agora, o que todo mundo tem que entender? A MPR está na prova para dar um suporte. Existe lá uma palestra numa sexta-feira para todo mundo que está ainda perdido, está com algum problema. Existe lá o trote, existe ali o problema lado a lado que algum atleta está ali para resolver. Uma dor, uma lesão, uma virose. Mas eu acho que o mais importante de tudo, você atleta, quando você está numa prova internacional, como você esteve, quem cuida da tua saúde é a prova. Eu vou estar lá, vou. Eu vou poder te ajudar? Vou. Vou poder te ajudar depois da prova. Durante não, mas eu vou saber o que aconteceu com você, porque toda a sua família, eu até brinco, a família não sabe exatamente o que o atleta está indo fazer quando vai fazer uma maratona e entende que tudo vai dar certo. E, na verdade, muita coisa acaba dando errado. Então, vamos me explicar isso melhor. Gente, eu poderia citar aqui pelo menos 10 casos muito complicados que eu consegui dar suporte ao meu aluno lá. Eu não quero fazer isso. É meio como um seguro, tá entendendo? Você não quer usar. Você não quer usar. Mas precisa ter. Claro que ele vai estar usando todo o resto, assim. Mas o mais importante é, quando você vai estar numa prova dessa, cara, você sabe que tem uma MPR lá, porque se der uma urgência no hospital, a família vai estar do lado. Esse cara sumiu durante a prova, pra onde ele foi? Cara, de novo, David, eu já tive muitas buchas. Não só poucas, imagina. tá? Mas muitas. E aí as pessoas nem entendem, mas que suporte é esse? Porque a tua pergunta também nunca me fizeram. Cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu não estou mais preocupado se o David foi bem na prova ou não, quando eu estou lá. Se ele foi bem ou mal, eu vou conversar quando ele chegar no Brasil. Ele vai me contar agora. Eu estou preocupado se o David cruzou a linha saudável. Bom, galera, deu check-in, bacana, mas vamos tomar uma cerveja? No Brasil eu vou conversar com todo mundo sobre o que foi com a prova, sobre o que foi a prova. Dá para entender o que eu estou falando? Então, isso é muito importante. A segurança, quando você está numa prova, a segurança é da prova. A tua assessoria é o teu backup lá. E o teu, como é que chama? O teu lastro de alguém que está lá podendo olhar para você, que a tua família está ali do lado, se a família não está mais ainda, e a gente já passou por milhões de situações desagradáveis. Então, eu acho que sempre que você tem alguém perto... Pô, eu imagino as pessoas que vão para maratonas sozinhas. Sozinhas só deve dar uma certa insegurança, concorda comigo? Outro país, você está sozinho em outro país, pô, acontece... Quer dizer, a gente já faz isso há muito tempo, a gente tenta melhorar a cada dia, mas, basicamente, você falou bem, é um seguro. Dentro de um acompanhamento de milhões de coisas que vão acontecer no pré, durante e no pós-prova. Hoje mesmo, às 19 horas, tem a palestra. A palestra da galera online que vai para longe. O pessoal que mora fora de São Paulo e que não participou da palestra física. Exatamente. Então, a gente vai tentar... E nós, cara, vamos também descobrir um monte de coisa que a gente tá fazendo errada. Ih, cara, estamos fazendo aqui, ó, para chegar diferente. Pô, o cara me falou que não chega assim. E vão trocando informação, cara. De novo, o cara que tá sozinho não tem nada disso. Concorda? Ele fica dando cabeçada. Porque você vai para uma maratona sozinho, ninguém lê tudo que devia ler. Concorda comigo? Ninguém lê tudo. Ele deveria ler. E ele começa meio que, através dali do grupo e do nosso envolvimento e mais informações. Pô, que bacana. Pô, o que é isso? Como é que é essa dúvida? Esse número aqui. E que é legal, como também um cara que lê, às vezes, muito mais que a gente, coloca coisa que a gente também não viu. Entendeu? Marcão, aí vai meu outro questionamento. A MPR hoje, pra mim, que não tô dentro do mercado de running, é uma referência pra quem tá começando e pra quem tá no mercado. Porque você dá vários exemplos no dia a dia de cases de sucesso, de trabalhos internos que você faz na MPR que são bons, que trazem resultado. Exemplo nítido é esse acompanhamento personalizado que você dá nas maratonas. Eu sei que isso não é um trabalho que está dentro da planilha da pessoa, é um acordado que vocês têm. Exatamente, acordado. É um acordado que vocês têm, mas as pessoas fecham isso. E por que as assessorias que estão de fora não tentam... Porque é aquilo, nada se cria, tudo se copia, né?
por que as assessorias não tentam copiar alguns serviços que vocês prestam para agregar mais valor à marca delas? Porque, assim, eu vejo que... cara, novamente, eu que já fiz maratona fora do Brasil, igual você enfatizou, parece besta, mas, cara, é muito diferente. Tem muito detalhismo. Você chegar no aeroporto, você entra num VIP Lounge lá para tomar um café antes de embarcar, você vê gente da MPR com a blusa personalizada. Então, assim, cara... Tá identificado. Exato. Parece que ele tem uns jogos pan-americanos. É bacana. A pessoa se sente mais... E tem um grupo. dentro, E ele sabe que existe um grupo. Você falou uma coisa bacana. Ele sabe que tem um grupo ali que meio que tá a questão do pertencimento, né? Pertencimento. Mas eu acho assim, sobre as assessorias, fica a dica que todo nicho, todo produto... Exemplo, o Ademir tá fazendo um trabalho maravilhoso lá no Quênia, né, cara? É um trabalho que ele é pioneiro, já talvez outras façam. Quer dizer, ele tá sabendo muito mais não. Ninguém sabe nada, ele sabe tudo do Quênia, é o Ademir. Então, eu acho que, sobre maratona, eu acho que muitas outras até já estão fazendo, tá entendendo? Agora, como é exatamente o produto delas, eu acredito que sejam bons produtos. Mas, de novo, eu acho que as assessorias, eu acho que fica sempre a dica. Ser técnico não é porque eu vou xingar ou brigar. Eu acho que é estar do lado, entender os seus problemas, entender suas virtudes, entender suas dificuldades, falar do dia a dia, entender o que é. Cara, e dá muito trabalho tudo isso. Acho que vamos tentar deixar isso resumido. Eu acho que a maratona é uma passagem, mas tiveram milhões de outras passagens. Porque senão o cara vai chegar pra você lá no final, pô, esse cara não sabe porra nenhuma de mim, o que ele quer falar comigo agora é uma maratona, concorda comigo? Eu acho que é tudo. Então, quando todo mundo acha que o que você ouve muito, eu acho, principalmente de mim, pô, o Marcos Paulo já sabe o que eu vou fazer lá. Porque, cara, eu vi 350 treinos do cara ao longo do ciclo. Tô dando, assim, um exemplo. Eu vi todos os treinos dele. Então, assim, eu até brinco que eu gostaria que o David tivesse maior idade. Maior idade já sei o que você... Marcão, já sei o que eu vou fazer. Nem precisa me mandar a tabela de ritmo, porque eu já sei. Sabe o que é legal? Que nesse momento você já pode arriscar. Que é o tal da maioridade. Como chegou aquela turma toda que você conheceu lá atrás, um Jacó, uma Camila, um Thiago, sabe? Os caras que já sabem, já estão rodados, milhões de outros da MPR. Por quê? Você já deu muito conteúdo e os caras acabam sabendo executar. Isso que é legal também, pra eu como técnico, é legal isso, cara. Não é que me poupa, mas você vê que o cara já tem uma maturidade biológica, fisiológica e de autoconhecimento. O quanto ele vai tomar de risco, cara, o que é engraçado? As pessoas esperam que eu os conheça exatamente na vírgula. Porque nego espera que eu dê o tempo correto. Agora, se o cara tá dando uma assessoria, mandou um tempo para um atleta, o tempo é 20 minutos diferente, agora tá errada, né? Esse cara não falou comigo. Você entende como é que tudo é técnico? Sim. Marcão, outra coisa que já levantaram para mim e mandaram fazer essa pergunta para você. Como você consegue fazer... Você é uma das únicas assessorias que a gente vê que a galera usa a camiseta da MPR. Isso é uma coisa interessante que até me mandaram perguntar, porque, assim, as assessorias hoje às vezes tem que implorar mesmo? A gente já viu que aí... E a gente vê que os alunos da MPR, independente se eles estão no Brasil, no Japão, na USP, no Ibirapuera, eles usam a camisa da MPR. Vamos lá, essa pergunta é boa. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do lado comercial. Quando eu tive meu primeiro patrocinador, eu tenho que agradecer muito ao pessoal lá da Track and Field. Foi meu primeiro cara, o Betinho lá, que... Se fazer as perguntas que eu acho que eu nunca respondi pra ninguém. Ele me mostrou como é que eu valorizaria a minha camiseta. Então, a minha camiseta, eu sempre tentei deixar ela o mais limpa possível, com poucos patrocinadores. E eu fui aprendendo muito com essa coisa do valorizar a sua camisa. Segunda coisa, nunca eu deixei ninguém estampar nada na minha camisa. Então, vou pra Volta à Ilha, quero estampar o nome da minha equipe. Então, você não vai com a minha camisa, vai com outra camisa. Essa é a segunda coisa. Por quê? No fundo, eu tô valorizando aquilo que você vai vestir um dia. Então, a gente foi, vamos lá, comercialmente, a gente foi dando a forma daquela camisa se tornar uma camisa bacana e estar sempre sendo usada. Eu tenho que agradecer, claro, hoje, meu parceiro Adidas, que sempre fez e todos os outros parceiros, Adidas principalmente, né, que está comigo, 15 anos, sempre fez um produto de primeira, que é uma exigência também do meu aluno. Tá? E a outra coisa, cara, é um pertencimento. Que todo mundo tem um pertencimento, eu tenho que... Aí eu agradeço, cara, a todo mundo um dia que passou na MPR,
um beijo no coração, porque essa coisa, a gente se tornou brincando, né, cara? Vou até falar. A gente meio que se tornou o Real Madrid da corrida, né? É aquela camisa que todo mundo liga pra comprar. A camisa, pô, aquela camisa é bacana e você é reconhecido no mundo todo. Ela se tornou um time forte. Mas graças a todo mundo que gerou esse pertencimento, a todo o caminho que eu te dei, concorda comigo? De trabalhar uma camiseta, trabalhar uma marca, e a camiseta foi gerando tudo isso. E eu também acho que a camiseta valoriza também hoje o próprio atleta. Porque, cara, é legal estar com aquela camiseta amarelinha. Acho que valoriza a muitas pessoas que querem estar ali, às vezes, usando aquela camiseta. Isso é engraçado, essa questão da camiseta, porque tem gente que mira pessoas da MPR em provas, porque sabe que são pessoas fortes, que correm bem, e botam aquela pessoa como meta na prova de falar assim, eu tenho que passar ela, chegar junto com ela. Cara, é legal isso. Essa competição é saudável, tem gente que mira, e é uma camiseta, e como é uma assessoria muito grande, acaba estando em todas as provas. Eu tenho que agradecer, cara, ao meu cliente, né, cara? Que ele valoriza muito usar a minha marca, o carinho que eu tenho por eles, tá entendendo? Claro que a gente briga um pouco, a gente tenta, né? Tá perto o tempo todo, mas eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que o meu nome, né? Acho que a marca da assessoria, acho que... E como eu tô fazendo mais esse podcast aqui, eu sempre gosto de ajudar esse podcast. Eu acho que é legal que as pessoas tenham a oportunidade de me conhecer. Sim. Porque eu falo também das minhas falhas, as críticas que eu tenho à minha própria empresa, mas também conto um pouco a minha história. Você está me perguntando como as assessorias vão chegar. Cara, trabalhando, estando do lado, corpo a corpo. Muitas já me perguntaram, sabe? Tentando entender o problema. Pô, e quando você errar, você tem que ficar maluco. Sabe, cara, eu errei, cara. Você vai dormir, puta, eu errei isso aqui. Tá errado aqui. Tá errado, não tá... E, de novo, eu erro. Eu erro, tá? E eu erro bastante, tá? Aonde eu quero chegar? Só que eu acho que eu errar não vai te gerar desmotivação. Deu pra entender? Porra, não posso mais fazer isso aqui. Exato. Tá ali, pô, cara, porque a roda gira assim. Então eu acho que tem muitas assessorias novas chegando, com um potencial enorme no mercado, mas, de novo, entendendo o que elas querem ser. Eu acho importante que tem filão para um ramo de entrada de caminhante. Cara, vamos lá, pergunta. Quem trabalha caminhada no Brasil? Ninguém. Cara. Tem muita frente pra trabalhar aí. E aí que eu falo, quem trabalha caminhada, quem é a porta de entrada da corrida? Não existe, cara. Não, então eu como negócio, você imaginou você criar a maior academia de caminhada e corrida do Brasil? Puta, que vergonha, né? Não, que vergonha nada. É assim como que todo mundo deveria começar, concorda comigo? A porta de entrada da corrida é a caminhada, cara. Então é o maior esporte hoje, praticamente, talvez seja até a própria caminhada. Então eu acho que é um pouco isso. Mas eu acho que essa história das assessorias, eu acho também que... Cara, ontem eu trabalhei, na Páscoa, antes da minha cachaçada do Fla-Flu, né? Eu acho que eu trabalhei ontem das 2h30 até as 5h40 no computador. Coisa de maluco, né? A minha secretária que ia copiar nos meus e-mails, ela ficou de louco, né? Tô lá. Pergunta pra quantos eu não liguei. Parará! Aí começo. Os caras, até as esposas falam assim, esse cara é louco. Tá entendendo? Então, porque... E também tem muita paixão envolvida, né? Sim. Que eu tô muito apaixonado, tá entendendo? Então, assim, você pegar aqui um áudio... Vamos botar aqui, você quer ver? Vamos pegar um áudio aqui, ó. Só brincando aqui, tem um áudio aqui. Vamos só brincar, você quer ver? Esse aqui é do Thiago. Ó o meu WhatsApp hoje. Tá começando... Esse aqui é de 10 minutos que eu tô aqui com vocês. Vou brincar aqui, ó. Você quer ver? Ó, vamos brincar. Tiagão, é você, Thiago. Thiago, marido da Duda, fizeram... Ela fala muito, né? Tem que saber treinar e tem que saber competir, né? Não sei se você lembra, mas eu joguei tênis minha vida toda, joguei tênis competitivo. Então, tá vendo? Tiagão, botei o início áudio, mas não botei o final, não, né? Então, quer dizer, eu tô aqui o dia todo. Esse cara fez Paris, já tá falando da próxima prova comigo, tá legal? Então, assim, ele tá, no caso aqui, ele tá falando que ele fez Paris, já tá pensando numa outra prova, eu não gostei da ideia. E também tem isso. Eu não tenho que concordar com você. Sim, não tem que falar amém pra tudo que o aluno fala. Cara, vou fazer um monte de maratona. Tanto que chega lá pra mim os alunos, que já o calendário de prova, pode tirar metade. Eu paguei, acho que eu te devolvo o dinheiro, vai. Te dou o dinheiro de volta, pega lá o dinheiro, vai. Pô, não adianta você ficar competindo todo final de semana. Qual é o tempo que eu vou ter pra trabalhar? Quase nenhum, né? Quase nenhum. Então, assim, eu acho que bom senso, cuidado e atendimento, cara. Mas é difícil, tá? É bem difícil. É bem difícil mesmo. Marcão, não tomar muito seu tempo, sei que hoje você tá enrolado aí. Não. Agradecer aí pela participação. É bom que é curtinho, mas a gente falou um monte de coisa, cara. Então, agradecer pela participação. Aquilo,
a gente que corre faz tempo, passou por algumas assessorias. É muito legal ouvir tudo que eu ouvi de você, cara. Eu acho que eu fui sincero. Você fez perguntas até muito até fazendo crítica a algumas outras. Mas... até sendo transparente. E não que as outras que eu tenha passado sejam ruins, porque eu aprendi muito por onde eu passei, assim. Eu acho que eu me tornei o corredor que eu sou hoje através deles, assim. Só que toda empresa tem falhas, como tem acertos também. Tem. Mas a gente nota quem tá de fora do mercado e se fala-se muito e se vê muito e que a MPR é, hoje, uma empresa que deve ser olhada para quem tá de fora. Você falou bem, ela deve ser olhada. E ela tem suas falhas, exato. Tá bom? Não, isso aí como todas, assim como a Millennium tem, assim como o Buraco no Asfalto também tem. Só que eu acho que vocês chegaram num patamar hoje que para quem trabalha com pessoas, trabalha com sonhos, porque vocês não entregam planilha, vocês entregam sonho, saúde, vocês entregam um monte de coisa, né? A evolução, acho que é a palavra errada. É uma filosofia, tá? É uma filosofia de vida que vem, acho que é uma coisa que você colocou. Vamos tirar um pouco essa história da maratona, da coisa. Eu acho que o Marcos Paulo, quando fala em corrida, todo mundo lembra, mas ninguém, eu acho que me lembra, pô, aquele cara corre um monte de gente. Não, acho que nego pensa, acho que mais como filosofia. Pô, Marcão, ó, tá aí na estrada, como você me chamou aqui? Falando de corrida, fala de todo jeito, te explica o que tem que ser, o que não tem que ser. Eu acho que é um pouco isso. Você concorda comigo? Acho que tem muito do meu nome, tá muito aí. Claro, tem todos os lados positivos que você falou, mas eu prefiro ser lembrado como um cara que conseguiu reinventar esse mercado, tá entendendo? Que lá atrás viveu um monte de experiência dentro desse mercado e tá aí tentando também se entender. Exatamente. É isso aí. Marcão, forma de agradecimento, um brindezinho do nosso parceiro, tá do Box da Fazenda. É um docinho aí, não sei se você... Opa, pode. Vamos abrir. Tá? Você ir degustando aí até... Até meu escritório, né? Eu dar uma relaxada. Mas mais para agradecer você aí por ter comparecido. Desejar sucesso aí para vocês. Quando é que vai o ar? Desculpa, eu te cortei. Aí é o Liminha. Vamos ver. A gente se informa. Ó, eu vou esperar, valeu, Liminha. Vou fazer uma foto em casa. Quando vocês vão me marcar no Instagram. Vamos, a gente te avisa. Isso. Aí eu vou avisando, vou avisando todo mundo. Amanhã eu vou também vou gravar com o tênis certo amanhã. Então você tá importante essa semana. Nem me fala, cara. Não é importante não. Tô enrolando vocês e eles faz tempo. Não, Marcão, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que você faz. Continue propagando a corrida de rua aí, o seu trabalho pelo Brasil e pelo mundo aí, porque eu acho que é um esporte que ajuda bastante aí a gente no nosso dia a dia, não só na parte da saúde, mas parte da cabeça também. E que você consiga propagar isso para os filhos dos seus alunos. É isso aí. Queria agradecer a oportunidade, torcer pelo sucesso de vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelas perguntas. Foi um bate-papo diferente. Pode até botar isso aí em mim na chamada, tá? Foi um bate-papo legal, acho que sempre muito transparente. Agradecer ao meu atleta, né? Que sempre é o maior parceiro da MPR, meus sócios, a todos os funcionários. Vamos embora, cara. Abril promete, tá bom? Boa sorte com os alunos das maratonas aí, que o ano vai ser longo. Vambora. Me acompanha lá que eu vou contando as histórias todas. Valeu, Marcão. Tá, rapaziada, mais um entregue pra vocês. A gente vai deixar o arroba do Marcão aqui na descrição do vídeo, arroba da MPR. Quem estiver procurando assessoria esportiva, trabalho diferenciado, entre em contato com eles lá, eles vão passar os valores, forma de atendimento, como funciona. Então é isso aí. Mais um EP entregue para vocês, mais um chefão da corrida destravado, né, Liminha? Mais um. Então, hoje tem bastante dica importante aí para vocês ouvirem do cara que tá desde o começo lá do running, do triatlo. Tô velho, vocês vão falar a minha idade. Não tô entregando idade. Tá desde o começo, então ouçam com atenção, apliquem aí no dia a dia de vocês, atletas com assessorias e sem assessorias, que eu tenho certeza que a evolução de vocês vai ser grande dentro do esporte. Rapaziada, um abraço, Marcão. Valeu, obrigado pelo carinho mais uma vez. Vamos pro próximo aí. Parabéns pra todo mundo que passou aqui também. Só gente graúda e boa, hein? É isso aí. Valeu, Marcão. Obrigado.